Há justiça no Brasil quando a gente olha para essa cultura de corrupção e impunidade, quando a gente observa a pouca consciência dos direitos políticos, legais que os cidadãos têm, o sistema de justiça que é lento, frequentemente corrupto, quando os pobres, os sofridos, os miseráveis estão debaixo de um sistema acachapante que os destrói, voltado contra eles mesmos. E como a justiça tem a ver com o reino de Cristo, com o reino de Deus. Isso está, sem dúvida, conectado com o meu último vídeo sobre paz, porque a justiça é o fundamento da paz. No reino de Cristo, Jesus reina em justiça. Assista essa série em busca de uma teologia de transformação para a nação brasileira e inscreva-se no meu canal. Não é fácil definir justiça, porque os cristãos são inclusive ambivalentes, confusos quando confrontados com os temas voltados, com as estruturas sociais injustas que defendem, e nas empresas onde trabalham frequentemente os seus valores estão contra aquilo que a própria teologia bíblica fala sobre justiça. E a preocupação divina com justiça é muito claro na Bíblia, na teologia bíblica. A palavra justiça e outros termos vinculados a ela aparecem mais de 500 vezes no Antigo Testamento e 200 vezes no Novo Testamento. A justiça não tem simplesmente a ver com a justificação pela fé, com a salvação, que a gente observa lá em Romanos capítulo 5, mas também que Deus é um Deus de justiça. O Deus da aliança, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus criador dos céus e da terra, é um Deus de justiça e salvação. Os Salmos falam muito sobre esse amor de Deus pela justiça. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade de Deus. E Deus próprio é contrário a leis injustas, bem como contrário a homens e mulheres injustos. Os atos de Deus são atos de justiça. O Senhor, ele observa as nações e ele deseja que elas sejam, como em Jeremias ele fala, a habitação, o templo, o local da justiça. A justiça, pelo profeta Amós, é aquilo que deve fluir como um rio sobre toda a terra. E essa é a ordem de Deus, para que aqueles que têm autoridade, poder, que governam, administrem tudo em justiça. E você observa isso várias vezes nos Salmos, nos profetas, Deus insistindo para que a gente reine em justiça, para que o governo seja estabelecido sobre o pilar da justiça pública e que Deus exige que tudo seja feito com justiça. E essa justiça se torna um padrão a ser aplicado não apenas pelos cristãos, mas pelos homens e mulheres em todas as nações, em todos os países. Os cristãos não podem impor o seu sistema de valores, nem coagir ninguém para agir de certa forma. Nós estamos numa separação muito clara entre igreja e Estado. Isso é garantido pela nossa Constituição. Mas há princípios definitivos, supremos de justiça, que não são irrelevantes para nenhum problema e que eles deveriam inspirar a gente em várias situações sociais como uma possibilidade, pelo menos ideal, daquilo que nós devemos viver como cidadãos. A teologia bíblica trata dessa injustiça estrutural com a mesma profundidade com que lida o pecado individual. Você observa isso nos profetas. O profeta Isaías, por exemplo, no capítulo 5, condena o desenvolvimento egoísta do rico, aquele aristocrata, dono de terras, que usa de propinas, que se embriaga no dinheiro. Amós capítulo 2, por exemplo, coloca no mesmo parágrafo o adultério, a traição numa relação conjugal com a opressão legalizada do pobre, ou seja, votar a favor de racistas, de corruptos, de pessoas etnocêntrica se torna tão pecaminoso quanto dormir com a mulher do próximo. É isso que está lá em Amós, capítulo 2. E o que dizer de Amós, capítulo 4, cuja tese é que os membros de uma classe privilegiada da sociedade que está se enriquecendo, recebendo privilégios, é culpado também perante Deus. E assim por diante. Roubar um trabalhador do seu justo pagamento é tão pecaminoso e destrutivo como roubar um banco para o profeta. Essa participação silenciosa, então, em fábricas que poluem o meio ambiente é algo tão errado quanto destruir a vida de alguém com o tabaco.
Então você percebe que os conceitos bíblicos, eles se completam de uma forma muito mais clara. Ações podem ser negativas no sentido de que elas se abstêm de coisas como idolatria, como adultério, como roubo, como violência na teologia bíblica, mas elas também podem e devem ser positivas no sentido de que o justo deve cuidar dos famintos, dos nus. O justo deve defender o pobre, a viúva, o imigrante. O justo deve julgar a todos com equidade, com justiça. A questão se torna, claro, muito mais difícil em casos quando você não tem exemplos claros na Bíblia. A Bíblia não cobre casos de drogas, por exemplo, como fumar em público, lei seca, censura da mídia, pirataria digital, imoralidade na internet, ou a ética médica, quando você pensa em modificações genéticas, em clonagem, células-troncos, aborto, eutanásia, estilos de vidas alternativos e orientação sexual. Isso você deve agir com muita sabedoria, procurar pensar nos princípios, especialmente voltados nas leis do amor a Deus e do amor ao próximo. Mas nós devemos lidar, sem dúvida, com o fato de que toda escolha nossa tem consequências para a sociedade. E a tarefa, então, de fazer justiça e que todos ajam de forma justa é algo muito claro na Bíblia. E que a justiça de Deus, ela acaba se vingando de um povo em que defende os opressores, em que maltrata os oprimidos. O termo justiça, portanto, e aqui eu já vou citar um teólogo chamado Emil Brunner, que declara como sendo justiça um princípio supremo de instituições em sistemas terrenos de sociedades caídas, em sociedades que foram então influenciadas pela maldade, pelo pecado estrutural, olhando para um conceito bíblico. E que a conduta humana em relação aos outros, especialmente de direitos legais e direitos pessoais, tem a ver com justiça. Então, justiça lida com leis que regem relacionamentos e o uso de coisas que ordenam a vida em sociedade. Uma questão fundamental, portanto, no conceito de justiça é olhar se há justiça num país que permite que ricos comprem a sua liberdade, criem rotas de fugas financeiras, judiciárias diante de crimes, mas ao mesmo tempo num país que pune o pobre com um longo tempo na cadeia, mesmo sem julgamento. O princípio judicial da equidade, tratar casos semelhantes da mesma maneira e fazer com que a recompensa e a punição sejam apropriadas à gravidade do ato. Isso reflete um país onde há justiça, e essa justiça é muito bíblica nesse sentido. Quando a gente pensa em termos de elementos da justiça, a gente poderia apontar basicamente 3 dimensões essenciais, que tem a ver com leis, com reparação e com penalidades. Esses são conceitos que requerem um sistema judicial independentemente, é óbvio isso, para garantir justiça a todos. Quando a gente pensa em leis, então, a legislação equitativa justa para todos, ela reflete o fato de que as leis vão declarar corretamente, ou por implicação que um comportamento é correto e o seu oposto, então, é errado. Em outras palavras, as leis são boas quando são leis justas. Legislar a justiça, então, num certo sentido, é legislar a moralidade, a ética de um país. Legislar a moralidade, a ética, não apenas é algo constitucional, mas é inevitável e é necessário para que uma sociedade tenha equilíbrio. E assegurar, portanto, a legalidade da justiça, criar leis justas, é, na verdade, uma função primária dos governos de um país, seja em nível estadual, seja em nível municipal, como em nível federal. Além de leis, a segunda dimensão da justiça é a reparação. É um conceito básico, fundamental na justiça. Reparar tem a ver com processos de reparação, no sentido de que seja administrada a justiça, especialmente no caso dela for violada, dela ter sido violada e não haver proteção aos direitos das pessoas. E a questão nevrálgica, então, é se essa reparação está disponível para todas as pessoas, inclusive pobres, viúvos, miseráveis, imigrantes. O Código Penal ele pode considerar estupro, por exemplo, como um crime, mas se uma vítima pobre não tem meios de contratar ou dispor de serviços de um bom advogado, ou se o acusado tem meios de subornar ou se proteger atrás do seu dinheiro e atrás de bons advogados, então não há administração de justiça. Então, além de leis, reparação,
A terceira dimensão da justiça inclui penalidades. A penalidade é no sentido de que para que a justiça exista, a penalidade da lei deve ser igualmente aplicada sobre todos os culpados, quer sejam eles ricos ou pobres, morem no sul ou no norte do Brasil, independentemente de quem eles conheçam ou são. Além disso, deve ser correspondente ao nível de ofensa. Então, numa cultura de impunidade, onde os mais ricos e poderosos não são devidamente castigados pelos seus crimes, isso acaba servindo de estímulo para pessoas em todas as camadas sociais, para que passem a imitá-los e sejam incentivados a violar as leis e incentivados à violência. Quais seriam então alguns indicadores e padrões ou metas a partir dos quais a gente deveria avaliar periodicamente a justiça no Brasil? Um governo justo, bem estabelecido. Nós devemos contribuir com um conjunto de valores com a justiça, que tem a ver com compaixão, com verdade, com retidão, com misericórdia. E são valores morais que devem influenciar, afetar as estruturas políticas viáveis, e estruturas organizacionais viáveis para que vivam esses padrões. Nós precisamos de líderes qualificados nas repartições públicas. Nós precisamos de governos voltados para o coração do povo e que permitam uma militância pública social legítima. Nós precisamos de uma Constituição não apenas aprovada, mas aplicada na sociedade. Nós precisamos de fraudes e corrupções no nível mínimo, um sistema de justiça rápido, tribunais imparciais com leis equitativas, instituições penais dirigidas com mais justiça, com mais humanidade. Nós precisamos de cidadãos conscientes dos seus direitos políticos e legais e de uma justiça disponível ao alcance do mais pobre, ao mais pobre dos pobres. A aplicação de leis com igualdade para ricos e pobres. Fundos legais para todos os tipos de pessoas, inclusive os mais pobres dos mais pobres. Liberdades básicas garantidas, inclusive liberdade de expressão religiosa, liberdade de expressão sexual, liberdade de expressão política. Quais seriam então alguns dos objetivos mais específicos para o cristão em busca de justiça? Eu quero dizer que faltam vozes proféticas nas entidades religiosas, nas organizações religiosas, nas igrejas. Nós precisamos de gente que reconheça num país a soberania de Deus, com leis e condutas justas, governadas pelos valores da teologia bíblica, das Escrituras. Nós precisamos também da criação do incentivo de uma cultura de justiça nas próprias igrejas locais. Precisamos de um empoderamento maior de profissionais, de uma vocação maior de profissionais com valores cristãos, competentes na defesa da legalidade. Nós precisamos também na formação de redes religiosas para a educação e mobilização na área de justiça, política, ética, estabelecimento de fundos legais para assistir e litigar as causas daqueles que são mais pobres, indigentes, imigrantes, aqueles que estão sofrendo, parcerias na área de transformação social em que os cristãos estejam colaborando decisivamente com outros grupos, com outros cidadãos, mesmo que não sejam cristãos, para que essa justiça possa fluir como um rio, como disse o profeta Amós. A necessidade mais básica, então, é a recuperação de uma vocação cristã, de uma vocação bíblica, desse chamado para reconhecer a soberania de Deus, a presença do Criador, a presença de um Deus que está presente, um Deus que deseja que nós vivamos em todas as nossas ocupações e profissões com justiça, com bondade, com misericórdia, com solidariedade, verdadeiramente amando uns aos outros num mundo que é tão egoísta, tão hedonista, tão ensimesmado. E que cada um de nós, então, possa servir como um agente, como um parceiro desse Deus justo e amoroso, em busca da justiça em cada área da nossa sociedade.